que possa danificar a pele sensível dessa criança. E assim Deus o fez lá em Gênesis, irmão. Deus começou a fazer um enxoval, planejar aquilo que ele ia fazer de maior, que era trazer à existência eu e você, o ser humano. E a Bíblia diz que Deus forma o homem, faz como se fosse um boneco, um manequim. O homem na matéria estava perfeito, mas faltava ali algo ainda. A Bíblia diz que Deus pega, sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E esse homem torna a ter vida. Esse homem, por que não, torna a ser eterno? Porque Deus introduziu dentro dele aquilo que é eterno, que saiu dele próprio. Então Deus faz uma junção. Deus pega aquilo que é de pior aqui na face da terra, o pó. Quantos se agradam quando tem pó na sua casa? É difícil, irmãos. Pó dá trabalho. Pó dá uma expressão de relaxo dentro da casa. Tem pessoas que pagam empregadas para trabalhar. E a primeira coisa, quando chega a ver se a empregada é boa, elas fazem isso aqui, ó. Conferem, vê se não tem pó. Por quê? Ninguém deseja pó, ninguém gosta de pó. Mas Deus vai lá e pega aquilo que é mais baixo, mais insignificante da matéria humana e faz um boneco, começa a modelar aquele boneco. E Deus pega aquilo que é mais puro, que é mais soberano e introduz dentro deste boneco, que é o Espírito. E vocês somos dotados de corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, alma, sentimento, espírito é o que é eterno. E a Bíblia diz que Deus faz o homem, Deus faz a mulher. E as ordens subsequentes para esse casal era: cresçam e multipliquem-se. Daqui para frente é com vocês. Eu fiz a minha parte, daqui para frente é com vocês. Vão se multiplicar. Em outras palavras, Deus ali estava constituindo a primeira família da face da terra. Deus introduz dentro do Éden, do paraíso, a família mais perfeita que já existiu na face da terra. Por que mais perfeita? Porque esta família fora criada com um propósito. Você pode pensar: Deus me criou com um propósito. Eu tenho esse propósito. Deus me criou para ser adorador. Deus me fez para ser adorador. Muito é falado, tem hinos que falam até isso. Mas eu discordo, irmãos. Eu discordo e digo que Deus não criou eu e você para sermos adoradores. Não. Isaías, na sua visão, no capítulo 6, verso 3 a seguir, ele diz que na visão ele viu um alto e sublime trono, e o Senhor assentado sobre esse trono. Em volta dele tinha anjos, serafins, que cantavam e adoravam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus, antes de formar tudo isso aqui, Ele sempre teve adoradores. Não se compara uma adoração angelical com a nossa adoração, que muitas das vezes é uma adoração por conveniência. Aonde muitas das vezes nos iludimos pensando que estamos adorando a Deus, mas na verdade estamos querendo mostrar nossos dotes, mostrar afinação, tom de voz, mostrar trajes. Enganamos a nós mesmos pensando que estamos adorando a Deus, mas não estamos adorando a Deus. A Bíblia diz que esses anjos tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam os ombros e o rosto, e com 2 voavam. Ou seja, vou falar só aqui rapidinho das que voavam. As que voavam representam a liberdade que esses anjos possuíam. Deus deu a eles liberdade, asas para voarem. Mas, no entanto, eles ficavam em torno ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa isso, irmãos? Eles não iam para outro lugar, porque eles sabiam que o melhor lugar para estar era na presença do Senhor, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Esse é o melhor lugar para que venhamos eu e você estar nessa noite. Então Deus não criou eu e você com esse propósito. Seria um propósito, um projeto falido, a adoração. Porque muitos nascem, crescem, reproduzem e morrem
não adoram a Deus. Mas Deus criou em você sim com um propósito. O propósito de relacionamento. Nos relacionar. Por que nos relacionar? Como é que começa a construir uma família? É a partir do relacionamento entre um moço e uma moça, ao qual se conhece. Aí um olha para o outro, eu acho que é Deus nesse negócio, porque eu gostei de você, ficou a sua cara. Vamos orar? Então vamos. Começa um relacionamento. Começa a orar pedindo confirmação para Deus. E tem que ser assim, não tem outra forma. Não tem outra forma. Olhou o camarada lá longe, lá, é esse meu Isaac. Olha só que gatinho que é. Só que esse gatinho cresce e pode virar um leão, juventude. Então o melhor lugar para se estar na presença do Senhor pedindo confirmação do que Ele tem para nós. Então começa ali um relacionamento. Vamos orar. Oramos então. E começa a campanha de oração. E começa a orar pedindo confirmação para Deus. E Deus confirma, é de Deus, então tá, vamos nos casar. Começa o noivado, a preparação, aí vem o casamento. E do casamento vem a consequência, que é os filhos. Que é a família agora sendo gerada. Então, quando Deus faz eu e você, quando Deus faz Adão e Eva, Ele faz com o propósito de relacionamento. A Bíblia diz que às 6 horas da tarde, mais ou menos, Deus descia dos altos céus. Descia do céu. E via, entrava no jardim do Éden. Mas qual era o propósito dele ir ao Éden? Ser adorado pelo homem? Não. Era se relacionar com Adão, face a face. Esse era o propósito. Conversar com Adão. Não era chegar lá e ele sentar e Adão começar a levantar a mão a adorar. Não, irmãos. Era conversar. Deus se submetia a passar. Vamos dar um exemplo aqui para nós que somos pais. Passamos o dia todo no trabalho, trabalhando. Mas sabemos que quando chegar em casa, nós vamos encontrar nossos filhos. E esses vão vir ao nosso encontro. Vamos ver a criança, vamos ver a esposa. E vamos ali manter um relacionamento após um dia cansativo. E entramos ali. A Bíblia diz que Deus vinha desta mesma maneira. Passava um dia todo, talvez, lá nos altos céus. Regendo, fazendo isso, aquilo, planejando. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Glória a Deus, aleluia. E quando estava na viração do dia, Ele olhava, está quase na hora de eu ir lá e descer e ver o meu maior projeto. Deus se orgulha, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Ele fez o homem, Ele expressa dizendo, muito bom. De tudo Deus achou bom, mas quando Ele faz o homem, Ele acha muito bom. Mas a história diz que teve um dia que Deus entrou nesse jardim. E quando Ele entrou, irmãos, já estava um desequilíbrio. Ele olhou uma flor, tinha espinho, mas peraí, aquela flor com espinho, não foi isso que eu tinha feito. Deus olha, talvez, o cachorro meio triste, num canto, os animais tristes, os passarinhos cabisbaixos. Deus olha que a natureza teve um desequilíbrio nela. E Deus começa a procurar Adão e pergunta, Adão, cadê você? Qual é a primeira atitude de uma criança quando ela faz uma arte? Quebra um prato, queima alguma parede dentro de casa, faz alguma arte. Primeira atitude é se esconder. E Adão fez isso, ele se escondeu. E o que aconteceu, irmãos? A consequência foi essa, eles foram expulsos do paraíso. Até ali, o diabo conseguiu o seu propósito, que foi separar o homem e Deus. Deus agora, como um pai, precisa de um plano para trazer novamente esta intimidade. E o que ele faz? Ele deixa uma profecia, Gênesis 3,15 a seguir, que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça. Glória a Deus. Esse é Jesus. Por intermédio dele, hoje eu e você estamos aqui. A Bíblia diz que Deus deu consequências para cada um deles. Adão era o trabalho, o esforço, com o sol do rosto ia trabalhar. A Eva era multiplicar as dores de parto, e Adão e a serpente era rastejar-se. E a consequência maior para ela era que ela ia ser derrotada. E a Bíblia nos traz a história no enredo total da Bíblia, de que Jesus veio a esse mundo, foi
gerado num ventre. E a mim e a você deu o direito de estarmos na presença de Deus. E no ministério de Jesus, muitos milagres Ele fez. E eu quero entrar agora na mensagem. Lá em Naim, Ele vindo ao encontro, talvez não estava no projeto dos seus discípulos, mas no projeto dele estava esse encontro. Ele vem vindo. E ao sair de Naim, daquela cidade, vinha uma outra multidão. Jesus com uma multidão. E outra multidão vinha ao encontro. Trazia um moço numa maca, num esquife, ou seja, num caixão. E vinha carregando aquele moço. A Bíblia diz que Jesus olha, observa de longe aquele cortejo fúnebre. A Bíblia diz que Jesus ele foca o olho na mãe daquele rapaz. Só que naquela cultura, irmãos, pagavam-se mulheres carpideiras para chorarem nos velórios. Essas mulheres eram pagas com a finalidade de motivar o choro. Elas eram pagas para chorar, bater no peito, se lamentar. E a função delas eram pagas com isso, com dinheiro, eram pagas com roupas. Mas eram pagas com esse propósito de chorarem, expressarem o lamento, expressarem a dor daquela família. Só que a Bíblia diz que esse jovem era filho único de uma mulher, ao qual o pai, tempos anteriores, já tinha morrido. E Jesus de longe observa a mãe. Agora eu lhe pergunto, irmãos, como Jesus identificou a mãe no meio das carpideiras e de outras mulheres que estavam ali naquele momento? Como é que ele identificou? Não a conhecia. Ela não era uma seguidora dele. Mas como foi que ele identificou aquela mulher sendo ela mãe? Ele chegou e disse: não chores. Imagine você perder alguém que você ama, alguém que você faz planos, faz projeto, e chegar alguém e dizer: não chora, não precisa chorar, para com isso. Jesus falou àquela mulher: não chores. Ele se comoveu com ela. Ele foi e tocou com a mão. Os homens vinham andando, ele apenas fez isso aqui, ó. Tocou. Eles pararam. E ele deu a ordem. A Bíblia diz em Mateus, ao qual foi lido, que lá no caso de Jairo tinha instrumentistas, ou seja, pessoas, homens que eram pagos para tocarem flauta. Como flauta, irmão? Para o cortejo fúnebre. Nós aqui temos um hino que muitas das vezes é cantado em velórios, em culto fúnebre. Mais perto quero estar. E lá não era diferente. Tinha, irmãos, pessoas que tocavam flauta. E esses flautistas iam à frente, anunciando que atrás estava vindo a morte. Uma flauta expressando um tom de lamento, um tom de choro. Está vindo a morte aí atrás. Só que esses flautistas observam uma multidão vindo ao encontro também. Só que na frente não estava o flautista. Estava o Criador da flauta, Jesus Cristo. E estava trazendo a vida. Voltando a Gênesis, irmão. A Bíblia diz que Deus, para dar vida ao homem, Ele sopra nas narinas. Sopra. Deu vida. Dali em diante o homem se alegrou, regozijou de tudo que Deus deu a ele. Eu lhe pergunto, qual é a forma para nós trocar uma flauta? Esses homens tocavam a flauta.